processo de avaliação. Eu posso... Só um minutinho. Nós faremos as 3 blancas na sequência. Calianda, Liane, Vitória, ou Vitória e Liane. Então, eu vou compartilhar a sua apresentação e aí você vai me indicando onde é que eu tenho que avançar, porque eu não vou conseguir ver vocês na tela. Certo, eu vou pedindo para o senhor. Tá bom, deixa eu colocar a sua aqui. É você, né? Se eu falar senhor, eu perco nota. Pode passar, alguma coisa assim. Pronto. Alice está participando, Marcelo? Alice está aqui. Está ouvindo, né, Alice? Estou aqui como ouvinte. Já te vimos. Estou aqui. Ele está na condição de licença Na verdade. Bacharel em letras, atividades complementares. Exatamente. Né? Para isso. Estamos aqui. Essa Calianda, pode dar início. Tá. Está no comando. Tá, obrigada. Então, boa tarde, eu sou Caliandra, aluna do curso de especialização em Educação Inclusiva do IFRN, e meu orientador Marcelo, professor Marcelo. Nós trabalhamos com a temática Comunicação Alternativa, ferramenta de inclusão para pessoas com transtorno do espectro do autismo. A princípio, o interesse surge porque eu trabalho numa escola que a gente atende alunos especiais, alunos com TEA, e a gente, no dia a dia, começa a observar que eles têm características peculiares, eles têm dificuldade de se relacionar. Pode passar, professor. Dificuldade na interação social e também se comunicar. Eles também têm uma certa dificuldade de ter iniciativa própria. E isso contribui, eu vou dizer assim, para que eles enfrentem dificuldades de serem socialmente incluídos no ambiente escolar. Muitas vezes os coleguinhas, eu não vou falar discriminam, mas deixam a criança com TEA de lado, por ele não saber se comunicar, por ele não conseguir interagir bem. E a gente percebeu que era necessário estabelecer meios para que essa criança pudesse se comunicar com os demais, tanto com o professor, quanto com funcionários e com os colegas, enfim, com toda a comunidade escolar. E pensamos em trabalhar a comunicação alternativa. A gente fez várias leituras e viu que é uma ferramenta viável, que facilita a comunicação, a socialização, o desenvolvimento da linguagem dessas pessoas que têm dificuldade para se comunicar de forma oral. E no nosso caso, voltamos a atenção para um dos alunos da escola que tem TEA. Pode passar, professor. Então, a gente justifica a escolha como pela temática, porque observa a comunicação alternativa como uma possibilidade de promover a educação inclusiva e também de favorecer o desenvolvimento da linguagem e da comunicação dos alunos com TEAs, porque a gente acredita que, se forem dadas condições viáveis, eles serão capazes de participar de forma efetiva do processo ensino-aprendizagem e também da vida social, tanto no contexto escolar quanto fora do contexto escolar. Nós definimos como objetivo geral para esse trabalho analisar se a comunicação alternativa favorece o desenvolvimento da linguagem e da comunicação dos alunos com TEA, como objetivos específicos.
Construir recursos de comunicação alternativa para apoiar o letramento, estabelecer relações sociais através da comunicação alternativa e aumentar a capacidade comunicativa dos alunos com TEA. Nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, a gente fundamentou-se nesse autor, eu não sou muito boa ainda com a pronúncia, Creswell, acho que é isso, e é também uma pesquisa etnográfica, e a gente busca fundamentação em ensino. Utilizamos como instrumento a pesquisa bibliográfica, para ter um maior aprofundamento, tanto sobre a comunicação alternativa, quanto também sobre o transtorno. Fizemos entrevista semi-estruturada e a observação direta. Aí estão os respectivos autores que a gente fundamentou. Nós, como resultado, a gente traz aqui alguns trechos da entrevista que a gente fez com a professora do aluno e também com a mãe do aluno. A princípio, a gente perguntou o que eles entendiam por entendiam por comunicação alternativa. A mãe falou o seguinte: é uma forma mais clara de conseguir uma melhor comunicação com figuras que é usada principalmente em crianças com autismo que têm dificuldades de se expressar ou de dizer o que necessita. A professora falou: uma forma alternativa de se comunicar, onde há ausência da comunicação oral por algum motivo. Professor, por gentileza, adiante aí o slide. Assim, esse meio facilita a socialização. Pode adiantar, eu já estou lá em resultado de discussão. Desculpa que eu fui falando e fui esquecendo de pedir. Pronto, aí. Sim, a professora fala, uma forma alternativa de se comunicar, onde há ausência da comunicação oral por algum motivo. Assim, esse meio facilita a socialização e a aprendizagem do aluno. Próximo. Perguntamos também se elas acreditavam que a comunicação alternativa facilitaria a comunicação e a socialização da criança, e de que forma. A mãe falou: acredito que ajuda muito, porque ajuda bastante na compreensão dele em determinadas coisas. Estimula muito o aprendizado, trazendo mais clareza para tudo que for dito e explicado para ele. A professora falou: a comunicação alternativa possibilitará mais a participação, comunicação e interação do aluno com os colegas de maneira mais eficaz e significativa. Lembrando que eu trouxe apenas o recorte de 2 perguntas da entrevista para apresentá-la, considerando a questão tempo, né? Pode continuar, passar, professor. A partir das respostas obtidas com a entrevista, a gente confeccionou um fichário, utilizando materiais simples mesmo, cartolina, feltro, acho que é o nome desse material, e essas folhas A4 plastificadas. E utilizamos, a gente conversou com a professora, como os sentimentos, para trabalhar sentimentos, para perguntar como o aluno se sentia, atividades que seriam desenvolvidas na sala de aula, como ler, recortar, pintar, escrever, desenhar, brincar, e os combinados da turma, além de outras páginas. Eu só trouxe aqui também recortes, porque a gente percebeu que o aluno, ele demonstrava muita irritação, muitas vezes, enfim, a dificuldade de conseguir se expressar mesmo. Tem uma dificuldade de seguir rotinas e de ser contrariado, que isso foi relatado também durante as entrevistas, tanto pela mãe quanto pela professora. E durante a observação direta, a gente constatou, né, que ele tem... Pode passar, professor. Que ele apresenta dificuldade para se relacionar com os colegas, ele também tem dificuldade de se concentrar para realizar as tarefas, porque em determinados momentos ele fica inquieto, rodando na sala, pede para sair, não, ele sai da sala.
E a comunicação, ele fala de uma forma mecânica. Ele não consegue falar assim como a gente, uma frase. Não, ele fala de uma forma bem mecânica e muitas vezes até meio mesmo incompreensível. Então, a partir daí, pode passar, professor. A gente percebeu que quando a gente estava lá na sala, que a professora foi trabalhar com o fichário que a gente ajudou a confeccionar, ele conseguiu expressar seus sentimentos, porque quando era questionado como ele estava se sentindo, ele apontava para a figura, inclusive nesse dia, ele apontou uma figura dizendo que estava irritado, e quando foi questionado por que ele estava irritado, ele disse que queria doce. E em seguida já pediu uma borracha da Coca-Cola. E assim, mas aquela palavras, não é uma fala muito conexa, né? Aí a gente percebeu que ele consegue, através da figura, ele conseguia dizer que ele estava com raiva, ele conseguia compreender, através da imagem, o que significava um menino com raiva, um menino alegre. Ele também começou, quando ela começou a trabalhar sobre o que fazer na sala de aula, ele começou a demonstrar que ele conseguia entender o que podia e o que não podia. Por exemplo, na imagem de não pode gritar. Aí ela perguntava, pode fazer isso? Ele falava, não. Embora ele gritasse, ele grite ainda na sala de aula, né? Porque eu convivo com ele todos os dias. Mas ele consegue compreender que não pode. O problema está em ele não gritar, mas ele consegue compreender que está nos combinados, que ele não pode gritar, que ele precisa respeitar os colegas, que ele precisa esperar a vez de falar. Ele aponta tudo isso nas figuras que estavam lá no fichário. Então, isso deixa claro para a gente que ele consegue compreender, né? Ele consegue expressar a compreensão dele. Por sinal, ele é um aluno muito inteligente. Ele tem as eu vou usar a palavra limitação, nem sei se seria essa, devido ao autismo, mas ele compreende as coisas, ele só não sabe se comunicar oralmente, se fazer compreender oralmente, mas com outra ferramenta ele consegue. Pode passar, professor. Eu não estou cronometrando o tempo não, viu? Me avisem aí. E aqui a gente traz algumas imagens dele, ele mostrando como estava se sentindo, que ele falou que estava bravo. Nessa outra, que ele está de camisa verde, ele está mostrando o que pode ou não fazer na sala de aula. Eu tentei borrar a imagem para o rosto dele não ficar muito visível. Pode passar, professor. E aqui são as nossas considerações finais. A gente constata, né, através dessa pesquisa, que a comunicação é fundamental para a educação nos dias atuais, não só para alunos autistas, mas também em outras situações, alunos com outras deficiências ou dificuldades de aprendizagem. A comunicação alternativa, ela contribui para facilitar a comunicação e a socialização do aluno, principalmente no ambiente escolar, que é trabalhada de uma forma direcionada, com planejamento. Ela também favorece o desenvolvimento da linguagem dos alunos, também da comunicação, né? Porque a partir do momento que ele consegue expressar o que sente, o que pensa, o que compreende, mesmo que não oral, mas está havendo comunicação. E esse trabalho, ele também trouxe para a gente uma compreensão melhor sobre a utilização de recursos alternativos como meio de facilitar a aprendizagem, ou seja, de possibilitar que o aluno avance na aprendizagem. Também, eu estou falando muito comunicação porque era bem o meu foco, a comunicação e a socialização. E a gente não colocou aqui, eu não coloquei aqui, mas eu já coloquei lá no trabalho,
que a gente percebe a necessidade de um aprofundamento melhor, porque a gente percebe, eu falo isso enquanto funcionária da escola e também enquanto pesquisadora, que os professores, eles demonstram uma certa resistência para trabalhar o novo, para trazer elementos novos para a sala de aula, elementos que, de fato, como é que eu diria, promova a inclusão, facilite. E a gente sente a necessidade de um aprofundamento maior, de entender o porquê dessa resistência, também de fornecer subsídios para que essa realidade mude, né? Foi um trabalho assim que não deu tempo de se estender muito, mas ficou plantada a semente que eu, enquanto pedagógico da escola, pretendo dar continuidade, trabalhar com os professores essa questão de não só a comunicação alternativa, mas também outros recursos, porque nós temos alunos com autismo, com TDAH, com hiperatividade, com deficiência física, e são alunos que realmente necessitam de um suporte maior, que se considerarmos só a prática, como a gente fala, considerada tradicional, né? Eles não vão conseguir avançar muito. Pronto, professor, é isso. Aqui está um slide com algumas das referências utilizadas. E muito obrigada, né? Obrigada a Deus, obrigada a vocês, obrigada ao professor Marcelo que me acompanha nesse finalzinho do curso, né, professor? Agora é com vocês. Ok, caminhando só, fugir um pouquinho do tempo, mas tudo bem, faz parte do processo. Mas eu pedi para vocês me avisarem. Eu Eu realmente não esqueci de estava marcar. controlando. Olha aí, então dividimos a Cuba então, tá? Tranquilo. Vitória, boa tarde. Já está tudo nos trinques aí? Microfone. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Estou, professor, se puder compartilhar os meus slides. Você vai compartilhar? Quer que eu compartilhe? Oi? Você vai compartilhar ou quer que eu compartilhe? Quero que o senhor compartilhe. Você me mandou, foi pelo WhatsApp, né? Isso. Então, desativa um dos acessos que você está aí. Está dando microfonia. Ele que está no celular, eu vou jogar para o computador. Eu vou desligar minha câmera. Quando voltar para mim, aí eu reabro, tá? Tá bom. Ele deve estar chegando já.
Subiu o som. Então, eu vou iniciar aqui. Assim que surgir, você já pode dar início, ok? É contigo. Vitória, quando quiser, pode iniciar. Eu não estou ouvindo. Boa tarde a todos. Sou Vitória Rosicleide da Costa. Sou pedagoga pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Atualmente atuo como técnica da Secretaria Municipal de Educação de Rui Barbosa e como professora de Educação Especial na Escola Estadual Natália Fonseca, no município de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Tive como professor orientador o professor Marcelo Buxamante. Pode seguir. Próximo. A educação é feita de paradigmas, ou seja, modos de conceber e compreender a realidade. Nos dias atuais, o mais novo paradigma educacional é a inclusão escolar, que defende a escola regular como espaço educacional de todos os alunos, como forma de garantia de direito. Este paradigma nasce para se opor da exclusão escolar, em que alguns alunos eram segregados da escola regular, por apresentarem características diferentes das esperadas pelas instituições escolares. As instituições é o espaço educacional que deve ser usufruído por todos, né? Hoje, nós temos como lema: o fora da escola não pode. E mais que isso, esses alunos não devem ser mais segregados em espaços escolares, diferenciados ou mesmo excluídos dentro da sala comum, pois muitas vezes esses alunos estão na escola, mas eles ficam lá no seu cantinho, né? Nem sempre tem atividades que vai atingir eles, né? Então, precisamos pensar nesses alunos, precisamos atender eles da mesma forma que atendemos os outros, garantindo os seus direitos. Pode passar, professor. O objetivo do meu trabalho foi analisar o cenário de inclusão dos anos finais do município de Rui Barbosa, nos últimos anos, pontuando dificuldades e avanço, mostrando o caminho necessários para garantir os direitos estabelecidos, bem como criar estratégia
que ajudem os educadores, como atores principais, para atender este público. Logo em seguida, discutimos alguns referenciais teóricos. Muito se questiona sobre a formação de professores, né, para incluir os alunos com deficiência. Mas o professor ele pode ter muitas formações, mas se ele não se sentir corresponsável por isso, esse aluno vai permanecer lá. E por fazer parte do ensino fundamental 1 e ter conhecimento do ensino fundamental 2, das dificuldades, do que os professores sempre estão falando, foi que decidi trabalhar com esse tema. Pode passar. O projeto foi desenvolvido com os professores do ensino fundamental 2, através de uma pesquisa para investigar quais as principais dificuldades que eles encontravam para trabalhar com os alunos com deficiência, em seguida fazer um estudo bibliográfico e procurar estratégias para mediar esse ensino, onde o aluno com deficiência tenha seus direitos de aprendizado garantidos, como G+. Iniciou-se com uma pesquisa, onde foram abordadas as seguintes perguntas. Só um instante. Você tem formação para trabalhar com alunos especiais? Você teve alguma formação? Como você se sente para trabalhar com esses alunos? A escola está preparada para receber esses alunos? Primeiro, eu fiz as perguntas pelo Google Forms. Enviei para os professores, recebi a devolutiva, uma mínima de devolutiva dos professores. Então, pedi permissão à coordenação da escola, à coordenação pedagógica, e fui até a escola, no planejamento semanal, para abordar juntamente com eles esse tema. E muitos, né, percebi que muitos, quando percebem que chega alguém da educação especial, eles já nos olham com um olhar torto. Tipo, esse povo da educação especial querem que a gente faça um milagre, né? E aí, levei para eles não só os teóricos, né? Mas levei para eles realidades do dia a dia. Como eles podem ter esse olhar por esse aluno, né? Muitos dizem assim, mas eu só tenho 45 minutos para atender esse aluno. Eu, às vezes, são 2 aulas, como eu vou atender esse aluno? E aí eu fui mostrar para ele que se nós temos 32 alunos, 10 alunos, 15 alunos em uma turma, nós temos sim a responsabilidade de atender a todos eles. Se eu vou preparar minha aula para aquela turma, eu tenho de ter um olhar para cada aluno daquela turma. Cada aluno daquela turma não todos os alunos não são iguais, todos os alunos não aprendem iguais. E por que eu vou ter de ver só aquele aluno diferente, de ver diferente só aquele aluno que eu acho que ele não vai aprender, que eu não tenho a responsabilidade de parar a minha aula 5, 10 minutos para ver o que ele está precisando, como eu chegar até aquele aluno. E isso eu levei juntamente para eles, para nós discutirmos estratégias, né? Eles questionam assim, mas vocês têm de trazer a atividade pronta, vocês têm de mostrar como eu vou... Não, professor, não tem uma receita pronta, não temos uma receita pronta,
nem para este aluno, como também para nenhum outro aluno. Temos estratégias diferentes, temos de buscar estratégias diferentes para atendê-los. E diante destas discussões, nós fomos mostrando, diante de várias, mostrando os autores, mas mostrando na nossa realidade do dia a dia, que esse aluno precisa ser atendido. Eu via um autor que dizia assim, um pesquisador que dizia assim: o professor na sala de aula ele procura todas as estratégias para fazer o aluno aprender. Mas se ele descobrir que o aluno tem um laudo, ele já não se acha tanto necessário buscar essa estratégia. E temos de pensar que esse aluno aprende sim. Ele pode não aprender no ritmo dos outros, mas ele vai aprender. Né? Ontem mesmo eu pegava uma mãe de duas alunas do 5º ano que dizia: eu não quero que minhas filhas avancem para o 6º ano. Eu sei que lá elas não vão ter essa visão que tem aqui no Natu do 5º. E nós, quanto escola, fomos mostrar para a mãe que não, que a mesma responsabilidade que o professor do 5º tem, que aquele mesmo cuidado os demais anos seguintes vão ter de ter. Que a gente não pode tirar o direito desses alunos de seguirem, de aprender coisas novas a cada dia. Precisamos, sim, ter um olhar para eles diferenciado, mas de uma forma que a gente busque sempre visar o aprendizado deles. Pronto, você pode passar. Ao término do trabalho, percebe-se a necessidade de estar em constante estudo para aprofundar cada vez mais os conhecimentos na área de inclusão, visando ajudar os alunos com deficiências, pois não existe uma metodologia pronta, ou seja, cada aluno necessita de estratégias diferentes para auxiliá-los na aprendizagem significativa. Nós não podemos deixar esse aluno lá na sala e o professor está trabalhando matemática e colocar uma atividade de pintar para esse aluno. Não. Nós precisamos alinhar o conhecimento desse aluno. Se ele não vai acompanhar aquele conteúdo, mas o que eu posso fazer, o que eu posso levar para me ajudar esse aluno a não estar na sala e os outros não está alinhado naquele conhecimento. Porque aquele aluno ele vai sentir que ele está ali por estar, né? Dependendo do grau da deficiência do aluno, ele vai perceber. Quando ele vai chegando já do 4º para o 5º ano, ele já começa a fazer seus questionamentos. Por quê? Por que a minha atividade não é aquela? Por que eu não tentam, né, pelo menos, alinhar as atividades? Então, precisamos ter esse olhar, precisamos sim estar todos os dias estudando, todos os dias buscando estratégias de como chegar a estes alunos. Pode passar, professor. Aí eu citei só alguns referenciais que eu utilizei, né, que são a LDB e os programas oferecidos pelo MEC, né, que temos vários, então basta cada um realmente procurar, estudar e se qualificar. Meus agradecimentos, agradecer primeiramente a Deus, né, por nos permitir estarmos aqui ao término desse curso, a minha família, que foi a base que me segurou, que me ajudou, né, meu esposo, meus filhos, né, que nem sempre as minhas crianças, tenho 2 crianças de 2 anos e 7 meses, e nem sempre eles entendem porque a mamãe está trancada dentro de um quarto, né, não pode entrar, então... Ao professor Marcelo, muito obrigada, professor. Sem a sua paciência, sem a sua forma de nos repassar, de nos pedir
para dar continuidade no trabalho, tenho certeza que eu não ia conseguir. Aos professores que ministraram as disciplinas, a todos, o meu muito obrigada. Aos tutores que sempre estavam ali dizendo, olha, tem a tarefa, vamos, não deixem de colocar suas tarefas, sempre nos lembrando, sempre nos ajudando. O meu muito obrigada. As minhas amigas e companheiras de curso, Maura e Naide, né? Sempre estávamos nós trocando informações uma com a outra, uma ajudando a outra, né? Apesar de morarmos em cidades diferentes, mas trabalhamos juntas nessas cidades, então elas também foram um suporte. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Ok, Vitória, obrigado. Liane, você já está tudo em ordem aí? Vou achar o dela aqui. Liane? Oi? Podemos começar? Podemos. Ok, vou compartilhar aqui. Aí você pode dar início. Liane, pode começar a falar. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? O título do meu trabalho é Os Desafios Enfrentados pelo Professor de Educação Especial no período da pandemia, Covid-19.
Não está aparecendo direito os slides, não, professor. Está numa tela. Agora tá ok. Pronto, apareceu agora. Então, meu trabalho tem como título Desafios enfrentados pelo professor da educação especial nesse período de pandemia da Covid-19. O professor que orientou foi Marcelo Bustamante Lili. Esse momento, né, assim, um momento, pode passar, professor, muito cheio de desafios, né, para todos nós, certo? Um momento que a gente não imaginou que jamais iríamos passar, e foi desafiador esse processo de inclusão dos alunos com deficiência nesse momento de pandemia. Todos nós sabemos como é difícil, um difícil desafiador trabalhar com alunos com deficiência, com alunos que têm alguma necessidade especial, né? Então, o isolamento social, né, e a quarentena, ele ocorreu mundialmente. Foi recomendado pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Passamos por um momento que esperávamos que, assim, ninguém jamais esperava que isso fosse acontecer, mas veio, certo? E nós tivemos que nos reinventar. Precisamos nos reinventar para viver esse novo momento. Há quase 2 anos, né, estamos assim, voltamos aqui na cidade que eu moro, voltamos às escolas agora há pouco mais de 3 meses, certo? E precisamos nos reinventar, né? Então, a educação ela teve que se reinventar, de modo que os estudantes pudessem ter acesso a pelo menos o mínimo de educação que ele é de direito. A inclusão escolar, ela tem buscado, no decorrer dos anos, garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência nas escolas. Então, a inclusão é uma luta constante, que ela vem de muitos anos. A gente vem quebrando barreiras, a gente vem lutando, muitas vezes, pela falta de investimento dos governos, né? Por um olhar diferenciado que falta por parte de alguns governantes para esse lado da inclusão. Nós sabemos o quanto é importante essa inclusão, porque esses alunos, né, com alguma deficiência ou com NEE, eles têm direito também a uma educação, né, um direito a uma educação de qualidade, certo? E o professor, nesse momento,
que a gente está vivendo, porque nós ainda não passamos totalmente por ele, ele teve, ele enfrentou e ainda enfrenta desafios, certo? Desafios que só aumentaram agora, né, nesse período. Pode passar, professor. A pesquisa teve como objetivos, né, o geral, que foi analisar o trabalho do professor de educação especial e seus desafios nesse período de pandemia, e os específicos, que foi conhecer os desafios enfrentados pelo professor de educação especial, analisar como está sendo garantida a inclusão do aluno com NE em tempos de pandemia e compreender como acontece a inclusão das crianças com NE durante a pandemia. A pesquisa se deu a partir das dificuldades que os professores de educação especial têm enfrentado nesse período de pandemia da Covid para a realização das atividades de forma remota. Né? Que se foi difícil trabalhar com os alunos que a gente chama de normais, né? E, então, assim, trabalhar com um aluno com NE foi mais desafiador ainda. Certo? Aí é que o desafio era maior, certo? Mas sempre gratificante, né? Porque a cada dia se tinham novas descobertas. Pode passar para o próximo. Então, a pesquisa com metodologia, né? A pesquisa qualitativa, esses desafios que nós vivenciamos em sala de aula, e se deu através de produções, né, dos sujeitos, e os sujeitos foram os professores da rede municipal daqui, de Baraúna, né? Eu moro em Baraúna, no Rio Grande do Norte. De um questionário online. Esse questionário continha 12 perguntas, estava, né, com perguntas objetivas e subjetivas, então eles tinham a oportunidade de ali, né, exporem os seus pensamentos, as questões. Então, assim, teve também a parte bibliográfica para o referencial teórico. O próximo, professor. Os resultados de discussão. Na análise aos questionários, se percebe
que um panorama, né, dos professores que foram entrevistados, assim, que responderam os questionários, né, que não entrevistei, que foi de forma online. Alguns professores, eles já estão no ramo há mais tempo. Duas delas eram iniciantes, assim, estavam um ano de experiência, mas um ano de experiência em que elas já adquiriram um conhecimento muito vasto, né? Porque elas já chegaram nesse momento, eu sempre digo nessa missão, momento de dificuldades, certo? Onde elas tiveram que já vir se reinventando, né? Então, assim, e os outros não, já tinham mais tempo, né? 5 anos, 6 anos, 3 anos. Já tinham uma bagagem maior. Mas, assim, nada que o desafio não fosse o mesmo. Percebe-se que o papel da família, nesse momento, ele foi importante, porque ele passou a... No início, nós começamos a trabalhar, nós paramos, né, dia 17 de março do ano de 2020, e levou alguns meses, né, aqui no município, para que a gente retomasse o trabalho de forma remota, né? Então, assim, esse trabalho de forma remota, se ficou pensando como trabalhar com esse aluno, certo? Com esse aluno NEE. Então, assim, nesse trabalho, nesse formato remoto, a família, ela teve um papel decisivo, importante, fundamental, para que o trabalho acontecesse. Por quê? Porque o professor, ele auxilia a distância, mas ele precisava de alguém, né, do outro lado, junto com o aluno, para estar realizando aquelas atividades. Né, o papel da família ali é importante. O professor, ele teve que ser ousado, porque a gente muitos não queriam ficar de frente a um celular para uma chamada de vídeo, né? Então eles relataram que as atividades eram trabalhar com essa atividade. O professor fazia uma chamada de vídeo, na maioria das vezes os pais, quem atendiam, né? Porque, assim, a gente sabe, um autista ele não consegue ficar muito tempo diante de um celular, né? Então, as instruções, orientações eram repassadas aos pais para eles fazerem com esses alunos, com seus filhos, as atividades, né? Então, o professor ele teve que ser ousado, porque ele tinha que estar ali vendo a melhor maneira que aquela atividade poderia ser executada pela família em casa. Foi relatado também que, assim, tinha um apoio pedagógico e também os recursos, né, que a escola disponibilizava para que, se fosse possível fazer essas atividades. Tinha aluno que não tinha acesso à internet, então as atividades elas eram adaptadas e enviadas impressa para a família, certo? E essa função, né, essa nossa missão,
né, como elas disseram, de estar construindo caminhos para o desenvolvimento desses alunos. Então, elas tiveram que construir a cada dia, né, a cada aula, a cada atividade, certo? A cada encontro que ia ter de forma virtual, tá vendo ali qual era o melhor caminho, qual era o melhor meio de atender aquele aluno para que ele tivesse um atendimento que deixasse alguma coisa, né? Que ficasse alguma coisa, certo? Então, assim, esse momento que a gente vive, né, agora também, nesse retorno que nós tivemos, certo? Alguns não se sentiram seguros para voltar, né? E, e não retornaram, mas assim, como a gente já pode estar fazendo pode ter uma aproximação, né, pessoal, elas fizeram algumas visitas também às casas, certo? Não de maneira constante, porque em algumas situações a gente também ainda tem que estar evitando, certo? Então, assim, esse novo caminhar do professor, né, essa nova maneira de se ver a educação especial, ela é desafiadora, certo? E algumas vezes ela impõe medo, né? Mas que no final esse momento ele se torna um momento gratificante, um momento em que em a gente vê aquele olhar, aquele jeitinho ali, aquele sorriso de agradecimento, certo? Nos enche os olhos, né? E o coração. Professor, pode passar. Pode passar. As considerações finais, né? Como eu já falei anteriormente, a parceria com a família foi Volte, professor. Ela foi fator indispensável, foi importantíssimo para esse momento, né? Esse trabalho que a gente professor, coloque no slide anterior. Professor?
Então, assim, a parceria com a família ela foi fator indispensável, importante para esse momento, né? Se percebeu que não era um momento assim da gente dar importância às aprendizagens conteudistas, era um momento onde a gente estiver para valorizar o contato, né? O contato, o estar junto, trabalhar os valores da vida e não necessariamente estar se prendendo a conteúdos nesse momento que estamos vivendo, né? Porque assim, para muitos com NEE e para os demais, para todos nós, certo? Esse momento de voltar, de ter esse contato, né? Ele é importante, certo? Então, assim, nessa maneira que nós estamos, né? Nesse formato que passamos, se deter ao conteúdo, às aprendizagens acadêmicas, não era o principal nesse momento. Muitos ficaram com porque se viram ali dentro de casa, sozinhos, só com seus pais. Aquele contato que ele o momento eles deixaram de ter, certo? Eles alguns momentos sozinhos, né? Então, assim, para eles ali, muitos não conseguiam compreender, por mais que fosse explicado, mas eles não entendiam, certo? Então, assim, não se valorizou tanto o conteúdo, trabalhar o conteúdo que exige, né, de estar trabalhando de acordo com o ano que ele está. Então, assim, se trabalhar que ele visse, né, que ele visse assim o valor da vida, aquela da, de você se sentir importante, certo? Também se viu, né, a questão de implementar alternativas capazes. Então, essas alternativas que o professor buscou, certo? Elas ajudaram para o retorno de os desafios impostos durante esse período fizeram muitos repensarem suas práticas. Então, muitos professores, eles perceberam que eles tinham que mudar sua maneira de trabalhar. Até o professor titular, como a gente chama, certo? Porque, assim, se enfrenta uma barreira grande com alguns professores titulares. Aqui, o titular a gente chama aquele professor que é o professor do primeiro ao quinto ano da sala, porque o professor de educação especial, ele é o professor de apoio para aquele aluno com NEE. Então, lá na fala dos professores, eles falaram que um dos desafios que enfrentaram também foi o professor titular, né, que ele tinha aquela visão, né, de
uma visão em que esse aluno ele precisava também ser atendido e que ele precisava de maneira diferente, certo? Então, assim, esse repensar da prática, né? Esse momento, ele levou também esse professor titular a repensar a sua prática e também a buscar novas maneiras de trabalhar, novas metodologias, usando sempre o ensino-aprendizagem desse aluno, porque, assim, cada aluno ele se desenvolve de acordo com suas competências e habilidades, né? Eles não se desenvolvem de maneira linear. Cada um tem o seu momento, cada um avança de maneira diferente, e muitos professores não compreendiam isso, certo? Eles planejavam uma aula com o NEE, ele era para trabalhar, aprender aquilo que ele estava trabalhando. E esse momento, ele fez com que muitos refletissem, certo? Eles percebessem que não, né? E essa vivência desses últimos meses, né, desses últimos tempos, hoje ele está refletindo na prática, certo? Na escola que eu trabalho, a gente percebe, claro que não 100%, mas a gente percebe que muitos mudaram a sua maneira de ver esse aluno, né? Hoje, muitos se preocupam com as atividades que devem ser adaptadas, eles compreendem que o aluno que a gente diz normal, né, e o aluno com NE, que eles não vão ter as mesmas habilidades e as mesmas competências, que as competências e habilidades do aluno com NE diferente do aluno que a gente diz normal, certo? Então, esse momento, ele trouxe essa reflexão, né, essa mudança. Que bom que isso aconteceu, certo? Porque, assim, também uma das grandes barreiras que nós enfrentamos dentro da escola é ele encarar a inclusão, certo? Então, assim, hoje aconteceu, entre muitos, como eu já disse, não, todos não, mas uma grande parte do seu pensamento, né? E assim, o professor de educação especial, ele foi importante para esse processo, né? Porque assim, ele está ali diariamente com os professores titulares, como a gente diz, batendo na mesma tecla, falando sempre sobre as mesmas coisas, mostrando que o aluno ele precisa ser visto dessa maneira. Então, assim, é um trabalho que é desafiador mesmo. O professor é desafiador, né? Mas, assim, nesse momento, o trabalho do professor com NE, do professor de educação especial, né, que trabalha com aluno com NE, ele foi muito importante, né? Tornar a escola diferente. Foi preciso que a escola passasse a ser diferente, certo? Foi preciso que a escola ela se reinventasse, certo? Se reinventasse. Por quê? Porque nós tivemos que estar à distância com esses alunos e assim, e tivemos que buscar metodologias, estratégias de como atender esse aluno, garantindo, né, o mínimo que ele tinha de direito dentro da educação. Então, essa era o nosso papel, a nossa missão de fazer de garantir esse direito que eles têm, né, que é o direito à aprendizagem. E diante disso, a escola ela rompe algumas barreiras, né? Ela rompe alguns empecilhos que existiam,
certo? Não totalmente, mas diante do que a gente enfrenta na educação inclusiva, né, hoje eu falando do município que eu trabalho, hoje nós tivemos uma mudança significativa, certo? Talvez tenha sido preciso esse momento de pandemia, não sei, mas foi agora, dentro desse momento, em que a gente pôde perceber que muitos mudaram, certo? A sua postura, a sua maneira de ver esses alunos, né? O seu olhar para essas crianças, esses alunos com NRE. E, professor, próximo, as referências, né, que eu embasei o meu trabalho, eu trabalhei com Morin, com Vygotsky, com Mantoan, Declaração de Salamanca, que ela, assim, ela é importante, que é necessária em todo o trabalho que se traga, se fala em educação inclusiva, certo? Aí o Plano Nacional de Educação, a LBI, que é um marco no Brasil, né? Ela hoje é trabalhada em todos os setores, certo? E lá está a garantia de todos os direitos, né? Explícito do que a gente, de como a gente deve estar vendo a pessoa com deficiência. E é isso, pessoal. Obrigada. Desculpem por o nervosismo, mas eu acho que é normal para todos. Ok. Antes de passar a palavra para a professora Deise, vou tocar no ponto bem específico que certamente vocês receberam essas orientações, que se refere à apresentação, propriamente dita. A primeira coisa, o PowerPoint, ele não pode ser visto por vocês como um algema, algo que esteja colado, um espelho. Ele nada mais é do que uma ferramenta auxiliar. E eu percebi que vocês ficaram muito presas a, de certa forma, ter que reproduzir o que estava ali. Então, entenda para as próximas apresentações que aquilo dali é só uma ferramenta auxiliadora. Nada mais disso. Nada mais além disso. E aí, sobre o tempo. Caliandra, 14 minutos. Vitória, 19 minutos e 42 segundos. E Liane, 30 minutos e 40 segundos. É muito importante que vocês saibam administrar o tempo de acordo com a quantidade de slides que tem e com aquilo que vocês pretendem fazer para a discussão. Então, vamos lá, sem mais delongas, a professora Deise, logo na sequência, Vamos na sequência, então. Boa tarde. Boa tarde, autoras, e boa tarde aos participantes da banca. Olha, a primeira, por ordem, né? Então, vamos fazer o comentário sobre a pesquisa da Caliandra. O tema é relevante, com ênfase na comunicação alternativa, ferramenta de inclusão para pessoas com transtorno do espectro do autismo. No resumo, foi pontuado a utilização da entrevista com a mãe e a professora do aluno. Isso foi de extrema importância, porque a pesquisa ela foi bem direcionada. E a observação direta na sala de aula, muito importante na pesquisa. A autora, como coordenadora pedagógica,
ela embasou a própria experiência, como descrito na introdução, somado ao embasamento teórico e metodológico para auxiliar no desenvolvimento da prática pedagógica. A metodologia da pesquisa priorizou a investigação na apreensão e análise da comunicação alternativa, percebendo que a comunicação alternativa favorece o desenvolvimento da linguagem e da comunicação durante o desenvolvimento do projeto. A fim de alcançar os objetivos, foi delineado procedimentos para obter resultados eficientes. Eu deixo uma sugestão, como a hora já está bem avançada, eu deixo uma sugestão para todos para assistir o filme O Código para o Inferno. Quem já assistiu, tudo bem. É um filme que reforça muito o tema da autora Caliandra. E parabéns pelo seu trabalho, foi muito bem direcionado e específico, ok? Obrigada. O meu horário está avançado. A segunda foi a Vitória. Vitória, como, né, o tema, como auxiliar os professores no ensino fundamental 2 a incluir os alunos com deficiência intelectual em suas aulas, confesso que é um desafio muito grande. É um desafio. Tá? O tema provocou o desenvolvimento do projeto junto aos professores do ensino fundamental 2, através da pesquisa para investigar as principais dificuldades encontradas para trabalhar com os alunos com deficiência nos anos finais. Eu confesso que eu achei o tema abrangente. Poderia ser mais direcionado, mas tudo bem, a pesquisa está boa. Foi pesquisado em um determinado local, né? E foi analisado a inclusão. Aí, eu, na metodologia, na página 9, tá? Fizemos. Aí eu fiquei assim, você fez a pesquisa, Vitória, você é a autora, né, principal. Aí eu pensei que você poderia colocar foi feito, entendeu? Mudar só esse verbo. E você pontuou as dificuldades e avanço, mostrando caminhos necessários para criar estratégias para ajudar os educandos. Só que, assim, essas estratégias, elas vão surgindo de acordo com as dificuldades, né? Todos nós sabemos disso, porque isso foi muito bem esclarecido por todas vocês. No resumo, segue com proposta que pode auxiliar os professores, como currículos apropriados, modificações, organizações, estratégias de ensino, recursos e parcerias com a comunidade, que é extremamente importante essa colocação no seu trabalho. O projeto visa a investigação das principais dificuldades que os professores encontram para trabalhar com alunos com deficiência intelectual. Sua pesquisa está ótima, boa, o tema é de uma importância incrível, porque realmente trabalhar com alunos com deficiência intelectual requer um esforço grande. E ficou em aberto, eu não sei se foi só eu que percebi, mas eu senti falta das respostas reais dos professores sobre suas dificuldades, tá? É só uma sugestão que poderia ser colocada, tá bom? Então, parabéns pela sua pesquisa, tá? Pesquisa muito importante nesse tempo atual. Nesse tempo em que nós estamos, de muitas dificuldades. A pesquisa da Liane é uma pesquisa, assim, também bem original, tá? A pesquisa tem originalidade proporcionada por uma situação recente e surpreendente, em que a forma de ver a escola mudou. Com isso, os desafios enfrentados pelo professor da educação especial, né, os desafios aumentaram, o trabalho aumentou, e o espaço escolar deixou de ser prioridade para a aprendizagem. Então,
A aprendizagem ela foi para além do muro das escolas, né? Da escola. Agora, ela está em casa. Na versão contrária, de casa para a escola. O resumo está de acordo com o tema, tá? Explicando a abordagem da pesquisa, que são os desafios enfrentados pelos professores no processo ensino e aprendizagem no período da pandemia, que foi revolucionário. A introdução segue reforçando o desafio dos professores no processo de exclusão dos alunos com deficiência. E é abordado o fator isolamento, que foi provocado pelo Covid-19. E houve, então, uma mudança radical nas ações pedagógicas dos professores, causando enfrentamentos que já existiam enfrentamentos. Nós, como professores, não conseguimos até o 2019 dar conta dos problemas que tínhamos. Chegando 2020, os problemas aumentaram. A pesquisa objetiva, então, analisar o trabalho do professor e conhecer os desafios apresentados, as dificuldades. E aí eu coloquei aqui que as dificuldades tendem a aumentar. Aí a pesquisadora cita a Declaração de Salamanca, que é extremamente importante para incluir todos os alunos, porque a pesquisa de cada uma de vocês, elas direciona problemas diferentes, né? E é isso mesmo. Aí eu também senti falta, no caso, eu como leitora, eu senti falta dos dados das pesquisas e do questionário desenvolvido. Quer dizer, faz falta para o leitor, para que ele compreenda melhor e interaja com o texto, porque o leitor, ele interage com o texto, tá? A pesquisa, aí eu senti falta também de uma apresentação de dados, alguma coisa que mostrasse a pesquisa que foi realizada. Mas, no demais, todas as pesquisas estão ótimas, elas estão bem provocativas e bem atuais, tá bom? Fica aqui o meu comentário, professor Marcelo, porque o meu horário já está avançado. Eu vou ficar mais um pouco para ouvir o comentário das outras observadoras da banca, tá? Ok? Pode passar para outra pessoa. Já foi. Olá, boa tarde. Meu nome é Aglaé. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde, meu nome é Aglaé Siqueira. Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou pedagoga e fui convidada pelo professor Marcelo para constituir essa banca. Então, vamos lá, né, que já estamos no horário já ultrapassando. Eu tenho assim, uma dica para a Caliandra. Se ela poderia mudar o título assim, para transtorno do espectro autista ou práticas inovadoras do TEA. Se você concordar, fazer essas modificações. Agora, seu trabalho está maravilhoso, você fala tudo, é perfeito, você já é da área, né? E você ilustrou todos esses momentos da dificuldade do autista e foi, assim, espetacular. Adorei seu trabalho, viu? Obrigada, professora. A sua sugestão que eu não consegui anotar do tema. Ah, tá. Eu anotei aqui. Você poderia, não sei se você quiser, né? Práticas inovadoras TEA. Práticas inovadoras ou transtorno do espectro autista. Professora, minha dissertação de mestrado foi sobre inovação pedagógica. Poderia ter utilizado, né? Mas gostei da sugestão. Vou discutir aí com o professor Marcelo. Tá bom. Para você está tudo Obrigada. ótimo.
Vamos lá, agora é a Vitória, né? Vitória, o que eu também achei, como a Deise falou, a professora Deise, faltou os questionários. Foi online, né? Mas os questionários do professor e dos responsáveis, dos pais. Achei interessante, tem que colocar. Ficar assim melhor. E também as normas da BNT, que também ficou errado, para você consertar. Tá bom? O resto, o questionário e da BNT. Agora, Ok. da Liane. Liane estava muito nervosa, falou assim, repetiu muita coisa, mas chegou à sua conclusão. Também está faltando o questionário, e essas duas professoras que você falou que estava assim, novas, né, na escola, você poderia colocar as questões dela nesse questionário. Tá bom? Não tinha duas professoras novas na instituição? Liane? Oi. Oi. Você não falou que tinha duas professoras novas na instituição? Que você Sim. fez o questionário? Então, você deveria colocar isso no seu trabalho. Certo. Tá bom? Certo. O resto está tudo bem. A Deise já amarrou bem o que eu gostaria de falar. Tá, obrigada. Tá bom? E aí, professor Marcelo? Tá tudo bem? É isso. Amarrei bem? Gente, rapidamente aqui, porque as professoras elas O têm tempo outros está compromissos. passando, né? Agora é a outra. Não, são 3. Você falou dos 3. Fala aí. Não, você esqueceu o comentário sobre os 3 trabalhos. Isso. Não, beleza. Se colocar o questionário, eu achei que deveria de colocar. Porque, principalmente, desde que tem horário agora, né? Então, eu vou pedir 2 coisas. Deixa eu falar aqui, depois uma ação aqui rápida. Vai lá, Fábio. Eu vou me reunir depois com a Deise e com a Glaé para nós chegarmos a um denominador comum em termos de nota especificamente, de 0 a 10. Mas já para adiantar vocês, assim, vocês estão aprovados, mas nós não fechamos ainda o conceito. É só para poder adiantar aqui o processo. Depois, essa gravação ficará disponível no YouTube. Então, eu acho que é importante que vocês assistam, principalmente a parte aqui da apresentação de vocês, os comentários, porque vocês terão uma versão final pós-banca para entregar, para depositar lá e tudo mais. E eu vou orientar vocês também nessas questões que me passaram e algumas outras dicas que eu percebi que podem ainda serem agregadas ao trabalho. Ok? No mais, eu vou pedir que vocês abram rapidamente as câmeras. Eu vou fazer aqui uma foto, porque o nosso grupo de orientadores lá, eu estou com inveja. Todo mundo foto, e eu não tenho uma Vou me foto ajeitar, ainda. né? Fazer uma foto. É VaptVupt. Onde estão Liane e Vitória, respectivamente. E tia Deise. Um sorriso, né? Mas faltam 2 ainda. 3. Aí, vamos lá então. 1, 2, 3 e 4. Já foi. Gente, muito obrigado, então. Desculpem pelo atropelo.
Ainda tem umas 2 bancas hoje, mais 5 amanhã e por aí vai. Essa semana é puxada, vocês certamente têm colegas que estão ainda, já apresentaram ou vão apresentar, né? Então, no decorrer ainda dessa semana, ou no mais tardar na próxima, eu falo com vocês para passar essas indicações do fechamento do trabalho pós-apresentação. Ok? Ok. Boa tarde. Ok, muito obrigada. Tchau. Tchau. Boa tarde. Tá? Feliz Natal, próximo ano novo para todos vocês. Para vocês também. Prazer em conhecê-los. Que Deus Beijo. nos abençoe e nos encontremos em outro momento. Quem Isso sabe, aí. né? Amém. Foi um Tchau, prazer estar tchau. com vocês. Tchau, tchau. Tchau.